E ele falou na sexta-feira que ele interceptou o navio iraniano, tomou toda a carga e o petróleo e falou, nós agora somos como piratas, e a Marinha Americana está agindo dessa forma. Me ajude. Então, coloquei a notícia aí pra galera, né? O presidente Donald Trump chegou e falou, ó, a Marinha dos Estados Unidos agora vai agir como pirata, a gente vai pegar o que a gente quiser. Foi isso que ele disse. Eu já tinha levantado essa tese já uns 15 dias atrás, eu falei, agora os Estados Unidos estão se transformando num estado pirata, porque eles estão tomando aquilo que eles acham que é interessante tomar, assim como a gente teve Francis Drake, né, os antigos piratas holandeses e ingleses, né, parece que a gente voltou para essa era. Dizer que foi nesse dia 1º de maio, que foi sexta-feira passada agora, que o Donald Trump ele estava comentando ali sobre uma apreensão recente de um navio iraniano. E ele explicou o seguinte, nós tomamos controle do navio, da carga e do petróleo. E ele disse, é um negócio muito lucrativo. Somos como piratas, não estamos brincando. Ou seja, o cara toma todo o material e diz que pegou mesmo e falou, esse é um business muito lucrativo. Então... Bota a notícia lá? Ah, essa é a notícia? Cadê o título? Bota no título lá em cima, só pra galera pegar ali, ó, tá vendo? Trump disse que a Marinha dos Estados Unidos age como pirata ao bloquear portos do Irã. E ele falou na sexta-feira que ele interceptou o navio iraniano, tomou toda a carga e o petróleo e falou, nós agora somos como piratas, e a Marinha Americana está agindo dessa forma. Por que eu acho que esse tema é extremamente interessante? Primeiro, eu já tinha falado isso 15 dias atrás. Eu tenho falado no meu canal lá que os Estados Unidos estavam se transformando de uma potência aérea para uma potência naval, e essa transformação gera toda uma ordem mundial nova. Inclusive, para quem acha que essa ideia de nova ordem mundial é conspiratória, eu separei até uma outra notícia, que é do Valor Econômico. O Armínio Fraga, você lembra dele? Claro. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, ele deu uma entrevista para o site Valor Econômico. E nessa entrevista, se puder mostrar ali o título, olha lá, ó. Ordem global acabou, não adianta pintar um quadro mais róseo. Usou um termo mais rebuscado, né? Rosáceo, róseo. É tipo assim, não adianta tapar o sol com a peneira, a ordem mundial já acabou. Não tem esse negócio de esse cenário cor-de-rosa, né? Não adianta a gente fingir que tá tudo bem, porque não tá. Né? O cenário já mudou completamente e é isso que eu tenho chamado aí de o plano mais genial e maquiavélico de todos os tempos, que tem direta relação com essa postura dos Estados Unidos de virarem agora os piratas do mar, né? Por quê? Os Estados Unidos hoje, e é muito importante a gente entender isso, porque o Brasil faz parte desse plano, né? Os Estados Unidos hoje, eles não só tomam o petróleo e o gás dos outros, mas eles também aumentam os preços e acabam forçando os caras a comprar exatamente deles, né? E eles também ganham de várias outras formas, por quê? Com a guerra no Oriente, a energia ficou mais cara no mundo inteiro, né? O petróleo chegou a $120, que foi um recorde. E aí, o que acontece? Quando a energia está muito cara, você acaba fazendo com que várias indústrias fiquem sem margem de lucro. Imagina, Vilela, que só para rodar o podcast aqui, de repente você começa a pagar R$100 mil ou R$200 mil só de luz. Tá louco. E é inviabilizar. Como é que você vai rodar esse business assim? Essas empresas low cost, elas trabalham com uma margem de lucro pequena, né? Porque para ela oferecer uma passagem muito barata ali, o cara tá no limite. Você aumenta um pouquinho o preço do combustível da aviação, você quebra a empresa. A empresa está quebrada. Tá quebrada? A empresa falou, não consigo mais operar. Então, o que os Estados Unidos... Isso é um sintoma. Por quê? Várias indústrias dos concorrentes dos Estados Unidos não têm como os americanos ali um acesso fácil ao petróleo, principalmente que eles deram uma de pirata e pegaram o petróleo da Venezuela também. As empresas estão quebrando. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo com essa pirataria do mar? Eles estão quebrando o mundo. Os concorrentes dos americanos estão quebrando devido ao combustível e energia muito caro. Então a Ásia e a Europa estão iniciando um processo louco de desindustrialização. E o mais louco ainda é que essas empresas, se quiserem operar com uma energia mais barata, vão ter que fazer o contrário que os Estados Unidos fizeram nos anos 70 e 80, que foi transferir as fábricas para a China, né? Antigamente era tudo made in USA, né? Depois virou made in Japan, depois virou made in China. Pois é. Isso foi um processo que eles entenderam que iriam lucrar mais, porque era a mão de obra muito barata, quase escrava, só que aí o que acontece? Porque o lance é o americano pagar mais barato, na cabeça deles não importa que forma. Exato. Né? Só que aí você fica refém desses caras.
Eles não entenderam isso naquele momento. Eles não entenderam, porque o mundo estava, de certa forma, controlado. Pacífico, todo mundo... Exato, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né? Até que vem aquele Francis Fukuyama, professor de Harvard, escreveu o livro O Fim da História, né? Acabaram os problemas da humanidade. Só que aí o que acontece? Você tem um problema como a pandemia, que aí você tem o bloqueio dos containers, que não sai mais da China. E aí o produto que você pagou para produzir lá não consegue chegar até aqui. Então aí que começa a se intensificar aquela ideia do nearshoring, que é, se você vai fazer fora dos Estados Unidos a fábrica, tem que ser país próximo. Não pode ser lá do outro lado do mundo, porque se der um problema nessa cadeia logística ali, embaralha tudo. E aí, só para... ilustrar aqui, além do nearshoring, que é costa próxima, tem o friendshoring, que é você tem que ser próximo e tem que ser amigo. Mas o amigo pode virar inimigo depois. Pode virar inimigo também, dependendo de como as eleições se sucedem, né? E além disso, tem o reshoring. Reshoring é quando os Estados Unidos não colocam nem no amigo e nem quem está próximo. Trazem de volta as indústrias para dentro do território americano. Isso tem um aspecto bom em tese, porque gera emprego nos Estados Unidos, porém, com a inteligência artificial e a robótica, nem sempre trazer a indústria de volta significa novos postos de trabalho, né? Então, isso é um problema. Então, Vilela, com esse negócio de virar pirata do mar, né, os americanos eles estão desindustrializando seus concorrentes na Europa e na Ásia com energia cara. Isso significa que empresas gigantes da Europa e da Ásia, uma Mercedes, uma Toyota da vida, elas estão sendo obrigadas a transferir as fábricas para os Estados Unidos só para conseguir manter as indústrias funcionando, né? Isso porque somente lá vai ter energia sobrando e energia barata. Então, isso faz parte de toda uma nova lógica internacional. Os Estados Unidos agora querem forçar os países a trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos e querem forçar os países a comprar energia dos Estados Unidos, mesmo que pagando 10 vezes mais caro, porque é o único lugar que sobrou energia, né? As refinarias lá no Oriente Médio estão sendo todas destruídas, então é uma ordem completamente mundial que está surgindo diante dos nossos olhos. E os Estados Unidos hoje, muitos analistas dizem que eles funcionam na prática como uma espécie de táxi marítimo do gás natural, né? Porque a maior parte do gás da Rússia ou da Noruega, ele viaja por tubulações fixas. Isso aqui é um insight muito interessante. Por quê? Você não pode mudar a rota do gás. A Rússia manda gás para a Europa, mas é cano. Então você não pode mudar o cano e jogar para um outro lugar onde está pagando melhor. Os Estados Unidos não. O gás americano ele vai de navio. E obviamente o navio é móvel, né? Então isso permite que no meio do caminho eles podem mudar de rota e ir para onde está pagando mais. Então dá uma mobilidade muito maior. Inclusive eu não sei se você viu essa notícia, Vilela, acho que foi da semana retrasada. 2 navios russos que estavam trazendo combustível para o Brasil deram meia volta e foram embora. Porque na Europa estava pagando mais caro, né? Então, quando você transporta energia por navio, você tem uma mobilidade muito maior para ir onde estão pagando mais. O problema é que tem novos piratas no mar querendo tomar o teu petróleo, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo agora. Tem gente que vai dizer que isso se transformou numa espécie de rede de extorsão marítima, né? Porque, tipo assim... Você tem um contrato ali com o Brasil, mas outro lugar está pagando mais, você cancela e vai para onde está pagando mais. Isso gera um problema, né? E para piorar, os Estados Unidos... Essa aí é qual notícia? Cargas russas de diesel com destino ao Brasil são redirecionadas após alta dos preços globais. Isso já faz um tempinho, né? Não, mas essa aí é recente. É recente? Tem data isso aí? 27 de abril de 26. 27 de abril agora. Recente, hoje é dia 4, né? Então por isso que eu falei semana retrasada. Tinha acontecido isso já no início, quando começou a guerra lá. No dia 28 de fevereiro começa. Essas notícias eu tinha visto. Logo depois aconteceu. Até deu uma repercussão. Mas agora, isso tá virando moda, né? Porque eu tinha até falado pra galera aqui, em alguns programas atrás, que o governo brasileiro tinha decidido uma política de descorrelacionar o petróleo aqui dentro do petróleo lá fora. E isso fez com que o petróleo aqui dentro e o diesel tivessem com um preço artificialmente baixo. Estava 30% mais baixo do que o normal no mercado internacional. Isso já gera um problema. Por quê? 30% do diesel que é usado no Brasil vem de fora. Só que vamos supor, Vilela, que você traz diesel para o Brasil. Aí você chega aqui, você gasta, sei lá, vamos supor, $1.000 para trazer esse diesel.
Aí você tem que vender aqui por mais de $1.000, né? Para ter lucro. Só que você chega aqui, o governo daqui obrigava você a vender a 900. Porque estava 30% abaixo com defasagem. Os caras falam, não vou mandar para o Brasil, vou mandar para outro lugar. Então é aquela ideia que é sempre problemática de você querer congelar preço. Já tivemos essa experiência, sumir a carne, sumir um monte de coisa Exato. Da prateleira do supermercado. Igual teve lá na Argentina o Corralito, né? Aqueles projetos. Por quê? Se o cara produz... Sarney. Lembra? Vamos supor que o... Lembra, pô? O cara produz leite. Aí o governo fala, ó, não tô nem aí se você gasta R$5 para produzir uma garrafa de leite, 1 litro de leite, você vai ter que vender a R$3. Ele vai falar, não vou produzir mais. Então, em vez de você colocar o produto mais barato na prateleira, você faz o produto desaparecer do supermercado, né?